Milhões de eleitores vão às urnas hoje para decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem chega aqui no Alerta Brasil para fazer uma análise desse cenário eleitoral é Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Igor, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui. Qual é a análise que você faz dessa corrida pela Casa Branca em 2024? Foi atípica, né? Bom dia, Jonathan. Foi extremamente atípica. Uma tentativa de assassinato quase real do ex-presidente Donald Trump, a desistência do atual presidente Joe Biden, a indicação quase indireta de Kamala Harris como candidata, um presidente que não tem mais de aprovação, um outro presidente que tem uma questão de divisionismo internacional. A gente está assistindo projetos econômicos extremamente diferentes nas pontas. Chega, por um lado, um vai baixar impostos das empresas, o outro vai aumentá-las. São situações diametricamente opostas. E chegamos no dia D com empates, não só no voto popular, mas em muitos dos estados pêndulo, né, os chamados swing states, que vão decidir a eleição. Por isso, Jonathan, é muito difícil a gente fazer uma análise nas pesquisas e dizer quem é o favorito. O meu ponto de vista, e aí é uma questão muito pessoal, é que os números que não estão nas pesquisas, de alguma maneira, favorecem Trump. Não significa que ele vai ganhar a eleição, mas, por exemplo, a gente teve mais de 3 milhões de pessoas que pediram retirada do seu cadastro de registro como eleitores do Partido Democrata, enquanto o Partido Republicano ganhou 150 mil pessoas. Nunca na história dos Estados Unidos um presidente com uma aprovação tão baixa como Joe Biden conseguiu fazer o seu sucessor. Isso já é um outro ponto. A questão econômica está sendo muito mais abordada por Trump do que por Kamala Harris, que muitos dos eleitores de Kamala não votam nela porque não querem votar em Trump. E o voto envergonhado, aquele que de uma certa maneira aparece apenas nas urnas, porque existe uma pressão muito grande da mídia americana pró-Kamala Harris, isso é muito nítido. Lá eles fazem visões abertas para os candidatos, né, dos meios de comunicação. Esse voto termina sendo muito para o Trump. Mas isso não significa que ele vai ganhar a eleição, por um motivo muito simples. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório como no Brasil. Ou seja, o que vai definir de fato o resultado de hoje, e lembrando, a gente vai saber isso por volta das 3, 4 horas da manhã de amanhã aqui no Brasil. Isso só vai acontecer, Jonathan, quando os candidatos conseguirem levar os eleitores às urnas. Ou seja, foi a voz de Harris e a voz de Donald Trump que conseguiu ou que vai conseguir fazer com que os eleitores, não só hoje, vão votar, mas nos últimos dias. Nos Estados Unidos ele tem um voto antecipado. As pessoas podem votar em locais antes do dia ou até mesmo pelo correio. Então, a quantidade de comícios nos últimos dias, principalmente na Pensilvânia, foi para tentar fazer com que as pessoas fossem votar. E esse é um dos pontos principais. Igor, fazendo uma análise agora, uma projeção do que poderia ser o governo de cada um dos candidatos, Donald Trump e Kamala Harris. Começando pela Kamala, a gente pode prever um governo muito parecido ou exatamente igual ao de Joe Biden, ou poderíamos ser surpreendidos com posturas diferentes de Kamala Harris na presidência dos Estados Unidos? Esse, Jonathan, é o grande questionamento dos eleitores de Kamala. Ao mesmo tempo, ela é uma candidata da continuidade, porque ela faz parte do governo. A questão de imigração ficou responsabilidade de Kamala Harris como vice-presidente. Ela não apresenta exatamente o que deveria fazer. Ela fala em aumentar impostos para as empresas, aumentar para as pessoas mais pobres, benefícios sociais, até mesmo empréstimos que podem ser pagos, né, aqueles chamados grants, para a comunidade negra. Porém, a gente não vê uma grande mudança geopolítica ou econômica de Kamala Harris. A minha aposta seria mudanças muito graduais, muito pequenas, mas uma continuidade do que está sendo colocado com
o presidente Joe Biden. Agora, quando a gente fala do outro lado, fala de Donald Trump, o que nós vemos é uma situação extremamente diversa. Trump já fala em aumento de tarifas entre 10% a 15% para todos os países que exportam para os Estados Unidos, o que tornaria até mesmo os produtos brasileiros mais caros por lá, principalmente pelo nosso agro. Por outro lado, essa guerra comercial abriria portas para o Brasil exportar para outros países, né? Se Trump aumenta suas barreiras comerciais, outros países vão fazer isso também, o que abriria as portas do Brasil para outros mercados. Mas isso, obviamente, é uma possibilidade, não uma realidade. Tudo isso mostra cenários extremamente diferentes. No campo onde o Brasil é proeminente na questão da agenda verde, onde seria um soft power para o Brasil nos próximos anos, se Kamala Harris vence, é uma continuidade do que os Estados Unidos tenta fazer, uma transição energética. Se Trump vence, ele retira os Estados Unidos totalmente do Acordo de Paris e o Brasil perde a importância internacional, porque os Estados Unidos não vão querer saber disso. O Brasil vai ter que se voltar para a União Europeia e até mesmo para a China na questão ambiental. Então, são cenários extremamente diferentes que nós vamos ver o mundo se voltar a partir, por exemplo, do dia de amanhã, quando soubermos exatamente quem será o novo presidente. Igor, vamos fazer um giro agora para acompanhar imagens ao vivo deste dia importante nos Estados Unidos. Começamos por Nova York, são essas imagens que a gente acompanha aqui. População, de fato, já votando nesta terça-feira para decidir entre Donald Trump e Kamala Harris. Votação em Nova York começou às 8 horas da manhã no horário local. A gente agora tem imagens da Pensilvânia, que é um estado muito importante, que pode, inclusive, demorar a ter a contagem de votos, e essa afirmação foi feita por um funcionário responsável por isso, né? A autoridade da Pensilvânia responsável por fazer esse balanço, dar essas informações, e disse, olha, na Pensilvânia, aqui sim a gente pode ter uma apuração mais lenta. É isso que diferencia, inclusive, as eleições americanas das eleições brasileiras. Aqui a gente tem no mesmo dia, ainda que às vezes demore um pouco no começo da noite, mas a definição de quem será o candidato, o eleito, né? O candidato que foi escolhido pela população. Nos Estados Unidos não é bem assim, Igor. Eu me lembro que na eleição de Joe Biden, eu estava aqui num plantão no sábado com a cobertura da Record News, e só no sábado é que nós pudemos então trazer a informação de que Joe Biden havia sido eleito naquele momento. Esse ano pode ser algo muito parecido, né? A gente demorar um pouco até saber de fato quem foi o vencedor. Ao menos que as pesquisas estejam extremamente erradas, a situação vai ser muito parecida, Jonathan. Isso porque, diferentemente do Brasil, e aí é um pouco da maneira como nós temos o nosso país feito, né? Nós somos estados federados, né? O Brasil é uma união, tem estados que têm leis federais e que a União legisla sobre as leis e como elas serão computados os votos. Nos Estados Unidos é bem diferente. Os estados são independentes, eles são unidos, o nome já diz Estados Unidos, mas são independentes. Então, cada estado legisla sobre situação penal, situação de impostos e, principalmente, sobre a questão eleitoral. O Secretary of State, né, o secretário de Estado de cada estado americano, é o responsável por divulgar os votos, de organizar o processo e, basicamente, ele vai dizer quem ganhou a eleição em cada um dos estados. Agora, o ponto principal é que a maneira de votação não é igual. Estados votam em cédulas de papel, outros estados votam em urnas eletrônicas, como no Brasil, outros estados votam em urna, as pessoas pegam uma cédula de papel e depositam em uma urna eletrônica que vai ler essa cédula. Então, por isso que vai ser tão diferente e tão específico. Cada estado vai anunciar individualmente quem foi o vencedor e, a partir daí, a mídia, não o estado, a mídia, todos os órgãos de mídia, inclusive aqui na Record, contabilizam os votos, o ganho do colégio eleitoral, e aí, a partir da contagem do colégio eleitoral, se analisa diretamente quem será o novo presidente dos Estados Unidos. E essa confirmação se dá quando os delegados eleitorais vão ao Congresso americano e dizem:
cada estado, quem ganhou as eleições naquele estado e quem levou os votos do colégio eleitoral. Lembrando que apenas 2 estados podem ter o colégio eleitoral proporcional. Os outros utilizam o sistema de o vencedor leva todos os votos do colégio. Então, é uma maneira extremamente diferente. E esse sistema foi feito, primeiro, para dar independência aos estados e, segundo, para dar voz aos estados que têm pouca população. Por isso, o sistema do colégio eleitoral é importante para os americanos. Está certo, está errado, pode não ser o melhor. Isso é muito questionável pelos 2 lados, tanto o Partido Republicano quanto o Democrata. Mas é a maneira que existe a regra do jogo nos Estados Unidos que nós vamos ver mais uma vez. Lembrando que pode acontecer, Jonathan, a seguinte situação. Pode Kamala Harris ganhar no voto popular, porque o Partido Democrata tem uma maioria preponderante em grandes cidades, e Donald Trump pode ganhar no colégio eleitoral. Aí Trump se torna presidente, mas com menos votos do ponto de vista popular. Então esse é um ponto que muitas vezes é até difícil para que os brasileiros possam entender. Analisando um pouco sobre como o resultado pode impactar aqui o Brasil, Igor, qual é a análise que você faz em relação aos 2 candidatos que temos na corrida pela Casa Branca? Olha, eu acho que o presidente Lula já deu uma abertura muito clara que prefere Kamala Harris, e eu acho que isso não foi uma boa visão. Acho que o próprio governo brasileiro e o STF teve uma situação muito difícil com Elon Musk. E por que eu digo isso? Porque o presidente Donald Trump é nitidamente um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e já disse abertamente que preferia ver Bolsonaro tendo eleições. Então isso pode diminuir radicalmente as relações do Brasil com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Elon Musk, que tem problemas com o STF, deve se tornar, caso Trump seja eleito, secretário de Estado, tendo um poder absoluto em relação ao planeta inteiro. Então isso muda a correlação de forças e pode fazer com que as relações do Brasil com os Estados Unidos se estreiteçam de uma maneira muito clara. A visão do Brasil de ser anti-dólar, tentar tirar o dólar das relações comerciais, Trump já disse que vai até penalizar e pode sim sancionar países que tentem fazer isso. Então é perigoso a visão do Brasil de se afastar e de criticar Donald Trump e as pessoas que os apoiam e até se aproximar de países que querem diminuir o poder americano, como a China, e Donald Trump realmente ver o Brasil como uma ameaça. Trump vê na América Latina 2 líderes como seus principais apoiadores, que é Javier Milei, na Argentina, e o presidente de El Salvador, uma pessoa que tem uma visão de extrema-direita bastante radical, mas que é a favor de Trump. Então, o Brasil ficaria muito em segundo plano quando a gente fala de relações diplomáticas. Com Kamala Harris, a situação é diferente. Não acho que o Brasil teria uma aproximação. O Brasil tem uma aproximação muito tímida com Joe Biden, própria Kamala Harris como vice-presidente. Acho que a situação ficaria muito parecida. E não acho que veria um grande avanço, mas o Brasil não teria grandes problemas. Acho que o risco para o Brasil seria sim uma administração Trump, aonde ele tivesse uma envergadura para um movimento à direita, um movimento trumpista, a ser deslocado para a América Latina. Isso sim seria um risco. Mas com Kamala Harris eu não vejo nem uma situação de melhora de relações, nem de piora. Acho que uma situação basicamente como está. Igor Lucena, muito obrigado pela análise, por estar com a gente aqui em mais uma cobertura das eleições americanas. Muito importante ouvir você para a gente poder entender melhor, né, sobre o perfil desses candidatos e como isso impacta a nossa vida. Mesmo nós, brasileiros, aqui estamos longe, né, dos Estados Unidos, mas sabendo que o futuro presidente, as decisões tomadas lá geram um impacto global. Obrigado, Igor. Boa terça para você. Boa terça e um bom dia a todos.